de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Deus. Nós queremos continuar te louvando, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, esta manhã. Nós te pedimos, Senhor, seja conosco diante da tua palavra, que o Senhor possa me usar como ponte para a tua graça, e que, Senhor, corações aqui, Senhor, sejam transformados hoje, através de tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Obrigada, Senhor, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, igreja. Quando eu comecei a fazer a leitura aqui de Lucas, e eu me deparei com essa passagem que fala sobre o menino Jesus, meu coração ficou assim maravilhado. Porque Jesus, ele nasceu, ele foi um bebê, depois ele passou a ser uma criança, depois ele se tornou um adolescente, um adulto, até que realmente ele pudesse desenvolver o ministério dele. Mas quando a gente vem aqui para essa palavra que diz que a mãe e o pai foram embora e não se lembraram que Jesus não estava ali. Era uma caminhada longa, eu acredito que tinha muita gente nessa caminhada para estar na Páscoa em Jerusalém. E a mãe e o pai não percebeu que Jesus não estava ali. E a Bíblia vai falar que depois de 2 dias, eu fico imaginando nos dias de hoje, a preocupação de uma mãe e de um pai em relação a um filho. A gente vai em algum lugar, a gente não solta da mão, né, das crianças, nem pode, porque nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Um tempo perigoso em exposição até demais por filhos, crianças em internet. Isso é uma preocupação sobre as nossas vidas hoje. Então, quando a gente se depara com esse texto aqui, eu falei, mas Jesus teve ali um perfeito modelo de crescimento. Ele era criança, bebê, e ele se tornou um adulto. Então, eu quero falar hoje para vocês sobre esse crescimento de Jesus. Tudo veio a calhar, desde a entrada da palavra, os louvores que aqui foi tocado, pelo toque de Jesus nessa manhã aqui hoje. Então, tudo veio a crer que realmente era isso que o Senhor queria trazer nessa manhã. Amém? Eu quero falar sobre o crescimento intelectual de Jesus. A gente vê aqui no versículo 52 que crescia Jesus em sabedoria. Esse é um crescimento intelectual, porque crescia Jesus em sabedoria e falava intelectualmente. Hoje em dia, nós que somos participantes daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nós temos que se preocupar em estudar a palavra de Deus.
Nós temos que se preocupar em fazer a leitura da Bíblia, entender a Bíblia, estudar a Bíblia. É para isso que tem hoje a escola dominical aqui na igreja. Para que você possa tirar dúvidas, para que você possa entender mais das coisas de Jesus. E nessa época, Jesus, ele passou por todos os estágios na vida dele. E ele foi sendo desenvolvido em todas as áreas, mesmo ele sendo filho de Deus. Ele passou 100% humano e 100% ele era espiritual, ele era do alto do céu. Então, isso nos ensina algo nessa manhã. A inteligência, ela é a fonte de toda a intelectualidade. Eu posso dizer para vocês que eu sou a prova viva disso. Eu vim de uma família totalmente disfuncional. Nós íamos para a escola e quando nós entrávamos no primeiro ano de aula, eu tinha uma professora que ela chamava Ida. Olha que nome fascinante, Ida. Ela era professora de estudo social. E quando ela chegava na letra W, porque meu nome ficava bem no final, ela falava, mas de novo eu peguei a Valquíria e o Wilson. Porque nós dois não tínhamos, a minha casa foi uma casa que a gente viu muita briga, meu pai era alcoólatra. Quando a gente pensava em estudar alguma coisa, já começava aquela brigaiada toda. Então, nós não tínhamos uma mente. Não tínhamos. Então, eu posso te dizer que a leitura, a busca incessante por Deus vai nos tornando intelectualmente inteligente. E a inteligência, ela é o crescimento espiritual que Deus quer para cada um de nós que estamos aqui. Todos nós aqui temos capacidade. Às vezes a gente se acha, né? Eu não posso. Pode sim. Pode, porque eu fui estudar a palavra do Senhor, eu tinha 50 anos de idade. E eu gosto de dizer que eu tenho meu marido como exemplo, que eu falo, hoje eu vou pregar, você vai lá, porque eu não posso mentir, né? Vai lá, se eu mentir, ele vai falar. Então é verdade mesmo. Então eu sei que essa parte de crescimento intelectual, Jesus quer de mim e de você. Em Lucas capítulo 2, o versículo 46 e 47, diz que o doutor Lucas ainda escreve que Jesus, aos 12 anos de idade, já se encontrava assentado no meio de doutores. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e a resposta que Jesus tinha para dar para aquele povo. Outra coisa que Jesus também traz como modelo de crescimento para a nossa vida hoje é o crescimento físico. Porque lá no versículo 52, além dele crescer em sabedoria, ele também crescia em estatura. Estatura. Jesus foi crescendo. Jesus era criança, depois foi menino, depois foi um adolescente, depois foi um adulto. E ele crescia em estatura. Aqui fala do seu crescimento físico. O nosso crescimento físico deve ser perfeito. Quando você repara que o crescimento físico está presente em todos os reinos, quando a gente fala do reino vegetal, você vai lá e planta uma planta, até ela crescer e dar frutos, ela vai passar por um período, né? Depois ela vai crescer e vai dar frutos. Quando a gente fala do reino animal, você vai comprar um cachorro, aí você vê ele é desse tamaninho, né? Aí você fala, vou levar, que gracinha. Passa um ano, ele está quase batendo na nossa cintura, né? De vez em quando a gente é meio iludido nessas coisas também, né? E quando a gente fala do ser humano, Efésios, capítulo 4, versículo 13, Paulo afirma que todos nós que estamos aqui, devemos atingir a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Ele fala também sobre o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha quanto ensinamento Deus nos traz através da palavra que é dele. Não é verdade? Todos nós podemos alcançar esse crescimento físico. Em 1 Pedro 2, o versículo 2, Pedro também afirma que nós devemos desejar ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, que é o nosso culto hoje. Nosso culto hoje é racional. Não é um culto falsificado. Ele é um culto racional, para que por ele nós venhamos a crescer. O leite, ele vai fortalecer os ossos. Então, quando nós somos criança, nós vamos lá e tomamos bastante leite. Depois que a gente começa a crescer, não tem mais necessidade de tomar o leite. Tem alguém, e tem algumas pessoas que gostam de tomar o leite até hoje, está tudo certo. Mas a palavra vai dizer
que o leite fortalece os ossos e a nossa estatura física. Em Efésios 4:15, eu quero ler um versículo aqui, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O cabeça é o Cristo, é o nosso Jesus. Ele é o nosso cabeça, para que a gente possa se assemelhar a tudo que ele deixou na palavra de Deus. Dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, e cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte de nós realiza a sua função, de acordo com o que Deus nos formou. Então, quando o Senhor vem e fala sobre esse crescimento físico, ele deve ser bem ajustado para cada um de nós, porque Jesus também passou por isso, e nós também podemos se espelhar. Eu gostaria de falar também sobre o crescimento espiritual, que é o crescimento que mais nós precisamos todos os dias. Quanto mais você buscar Deus, a palavra de Deus diz que mais o Senhor te busca. Quanto mais você buscar, mais Ele vai te buscar. Crescia Jesus em graça e em sabedoria diante de Deus. Lucas 2:52, que é esse versículo que eu trouxe aqui, ele diz que aqui fala do seu crescimento espiritual. Em 1 Coríntios 3:7, diz que de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Cada um de nós temos o crescimento no tempo certo, que é o tempo de Deus. Nós não precisamos se preocupar. Quando a gente fala de crescimento espiritual, o apóstolo Pedro, ele nos aconselha dizendo assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como eternamente. É assim que nós temos que nos conduzir diante do modelo perfeito de crescimento que o Senhor Jesus teve, e nós podemos ter também. Eu quero falar sobre o crescimento social, que é um crescimento que hoje atinge muitas igrejas. O social. Aquele que quando acaba o culto, o povo já sai correndo, não é assim? Aquele que muitas vezes não quer participar das coisas. É o social. Eu vi como um dos crescimentos mais importantes, porque a Bíblia vai dizer que crescia Jesus em graça, com Deus e com os homens. Nunca Deus deixou de fora a humanidade. Na verdade, a humanidade sempre foi o propósito que Deus colocou o Filho dele na cruz, para nos alcançar, para fazer com que a gente tenha o entendimento que Jesus entregou aquele sangue na cruz por mim e por você. Nós só estamos aqui por causa dele. Eu só estou aqui hoje por causa dele. Eu não teria capacidade nenhuma. Mas Jesus nos dá a capacidade da gente poder fazer exatamente aquilo que apraz o coração dele. Crescia Jesus. Aqui ele vai falar de um crescimento social, que é o nosso crescimento perante os homens, que é perante aquilo que a gente vive. A nossa vida social aonde? Aonde a gente trabalha, na nossa casa, né? Na nossa casa ninguém conhece nós, só quem convive com a gente. No nosso trabalho, muitos até desacreditam que alguns são cristãos. Essas atitudes não combinam com o cristão. Quando se fala de igreja, então, mais ainda. Nós temos que entender esse crescimento social que Jesus teve. Jesus nunca se importou, ele sentava nos lugares, ele tinha 12 anos de idade, e ali ele começava a falar daquilo que o Senhor já colocava no coração dele, porque ele já era filho de Deus. E aqueles doutores da lei jamais podiam imaginar que ele era o filho de Deus. Então, é muito importante para nós termos esse crescimento social na nossa vida. O próprio Deus tem interesse no nosso crescimento, na nossa prosperidade, na nossa alegria, tudo aquilo que Deus tem para nós. É o próprio Deus que tem interesse, para que cada um de nós avançamos um pouco mais. A Bíblia afirma que o justo seguirá o seu caminho firmemente,
e o puro de mãos irá crescendo em força e em sabedoria. Só o Senhor pode fazer isso por mim e por você nessa manhã. No Salmo 92, 12, diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E no Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o seu dia perfeito. É isso que Deus quer de nós nessa manhã. Que o mesmo modelo de crescimento que Jesus teve, eu e você que está aqui hoje, que já recebemos o toque de Jesus, venhamos ter também na nossa vida. Amém? Quero deixar uma conclusão final aqui. O desejo de Deus é o nosso crescimento completo em todas as áreas. No crescimento intelectual, quanto mais você buscar a leitura da palavra de Deus, mais o Senhor vai colocar sobre a sua vida inteligência. Não se preocupe com leitura, não se preocupe. Eu gosto muito de ler livros, né? Gosto demais de ler livros. E muitas vezes aplico algumas leituras que faço também nas minhas pregações. Eu não tenho problema com isso, porque eu sei que quem me usa é o Espírito Santo de Deus. Se não for através dele, nem aqui eu posso subir. Então eu creio nesse crescimento intelectual, que fala a palavra de Deus, que a sabedoria é a fonte da inteligência, e a inteligência é a fonte de toda intelectualidade. E nós vamos amadurecendo, e nós vamos caminhando com Jesus, e Jesus vai nos transformando, para que a gente não precise mais tomar leite, não é verdade? Para que a gente comece a crescer verdadeiramente. Maturidade. Maturidade, essa é a palavra certa, para que nós venhamos a alcançar tudo isso de Jesus. Quando ele fala de crescimento físico, diz que Jesus crescia em estatura. Nós que estamos aqui, alguns já têm muitos anos de caminhar com Cristo, né? Eu, esse ano aqui, estou fazendo 10 anos que já caminho com Cristo. E quando eu vou lá para trás, quando eu iniciei, quantas vezes, espiritualmente falando, já tentaram matar a minha vida espiritual? Foram muitas vezes, muitas. Mas, quando a gente tem a certeza do que Cristo tem para nós, ninguém consegue fazer isso. Ninguém. Porque Deus é conosco. E é nisso que eu creio. Quando a gente fala do crescimento espiritual, quanto mais você buscar Deus, quanto mais você estiver no teu secreto, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você buscar na intercessão, quanto mais você buscar de Deus, mais Deus vai te dar. A vida espiritual de Jesus, ele crescia em graça diante de Deus, porque Deus já sabia tudo o que tinha para ele. E quando a gente fala do crescimento social, é ser amável, é gostar, é abraçar o irmão, é ver que o irmão tem defeitos, você também tem. Nós somos o maior espelho que nós temos na nossa casa. Quando nós olhamos para o espelho e nos vemos, nós sabemos que somos falhos. Mas somos tão falhos e miseráveis, não é verdade? Que muitas vezes o Senhor usa esse espelho para nos confrontar. Então é sobre esse crescimento que Jesus teve que hoje eu quis trazer essa palavra. Porque eu tenho certeza que 2025, que passou, foi um ano de muito crescimento espiritual na minha vida, né? A gente vai passando por algumas coisas na vida e na hora a gente não entende. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai falando, filha, foi necessário, foi necessário, foi necessário. Porque tudo que a gente passa, Deus vai mostrando para nós que nós podemos ser melhor quando nós estamos com Ele. E muitas vezes nós falhamos também, né? Então, eu quis trazer para vocês, no Salmo 35, 27, diz que o Senhor seja engrandecido, porque Ele tem prazer no bem-estar do seu servo, daquele que serve. A minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. E é sobre esse salmo que eu termino hoje essa ministração. É uma ministração pequena, curta, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as coisas que até aqui o Senhor tem feito. O Senhor tem nos mostrado, Deus, que
os teus braços jamais estão encolhidos, Deus. O Senhor sabe o que o Senhor tem como crescimento para cada um de nós, Pai. E mais uma vez, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo, Senhor, que nós somos falhos, Pai, mas que nós precisamos, Pai, alcançar o modelo do Teu Filho aqui na terra, Deus. Temos muitas coisas ainda para fazer, Jesus, e nós precisamos das Tuas mãos sobre nós, porque sabemos, Pai, que quanto mais nós Te buscarmos, mais o Senhor vai se revelar para nós. Obrigada por essa manhã, obrigada pelo início desse culto, obrigada pelos louvores que aqui foram ministrados, Deus. Obrigada pelo Teu toque que foi ministrado nessa manhã. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Nós Te amamos, Deus, e que o Senhor possa continuar, Senhor, nos guardando e nos protegendo, para que nós venhamos ser, Deus, tudo aquilo que o Senhor espera que nós venhamos fazer aqui na terra. O Senhor já sabe, Deus, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que os nossos corações possam estar quebrantados sempre ao Senhor, Pai. Que a Tua palavra, que é santa, que nunca volta vazia, nos preencha nesse domingo, Deus, nos trazendo sabedoria, Pai, nos trazendo entendimento, nos fazendo crescer cada vez mais, Pai, e nos usando, Senhor, na melhor parte que o Senhor tem para cada um de nós. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Deus.